Olá. Hoje o assunto é a taxa Selic, que o Copom, o Comitê de Política Monetária, acaba de elevar para 15% ao ano. Vamos mergulhar nisso, né? Usando a ata oficial da reunião e o que saiu em fontes como G1, Infomone e Suno Notícias. A ideia é entender essa decisão e o que ela significa para o nosso dia a dia, para os investimentos. Exato. Olha, 15% é o maior nível em quase 20 anos, né? E a ata da reunião lá de 17 e 18 de junho, ela é bem clara. O foco é um só: controlar a inflação, que continua um desafio, vamos combinar, e isso num cenário global adverso e com a nossa economia que ainda mostrando uma certa força. Certo. Mas assim, o que exatamente fez o Copom apertar ainda mais? Quer dizer, já vimos de um ciclo de altas bem forte. Sabe? Especialmente o mercado de trabalho, que continua aquecido. Isso, segundo eles, dificulta um pouco a tarefa de trazer a inflação para a meta. O consumo também, apesar de alguns sinais de moderação no crédito, ainda está firme. Tem suporte na renda, né? Interessante essa visão que a força da economia acaba sendo um obstáculo para baixar a inflação agora. E as expectativas de inflação, como é que ficam? Melhoraram? Olha, aí é que pega. Esse é um ponto de desconforto bem claro na ata, sabe? As projeções para 2025, 2026, que a gente vê na pesquisa Focus, Sei. elas continuam bem acima da meta. Coisa de 5,2% para 2025, 4,5% para 2026. O Banco Central chama isso de desancoragem. Desancoragem, isso é ruim, né? É preocupante, porque se todo mundo começa a esperar inflação alta, isso pode, tipo assim, se retroalimentar, influenciar preço, salário, aí fica mais difícil controlar. Entendi. Então essa desancoragem exige que o BC mantenha o pé no freio por mais tempo, uma postura mais dura. Exatamente, é preciso ser mais restritivo por mais tempo para combater isso. E além disso, tem a incerteza lá fora, né? Ah, sim. Política monetária nos Estados Unidos, tensões geopolíticas, tudo isso pede mais cautela aqui dentro. E tem outro ponto fundamental que eles sempre batem na tecla: a questão fiscal. A relação entre os juros e as contas do governo. Como isso pesou na decisão? O Copom reforça muito a necessidade de uma sintonia fina entre a política de juros e a política fiscal. Existe uma preocupação clara ali no texto. Se houver dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública ou se as reformas estruturais não andarem, isso pode acabar elevando o que a gente chama de taxa de juros neutra. Aquela taxa que nem estimula, nem desestimula. Isso. E se ela sobe, o esforço para controlar a inflação tem que ser maior, mais caro. Então, previsibilidade fiscal é chave. Faz todo sentido. Bom, então com a Selic batendo 15%, o impacto é direto no bolso e nas aplicações, imagino. O que muda na prática? Multa bastante, sim. Juro mais alto significa crédito mais caro. Para financiar um carro, a casa, até o cartão de crédito, tudo fica mais pesado. Isso tende a frear o consumo, né? E para as empresas também, para investir? Exato. Por outro lado, para quem tem dinheiro guardado para investir, a renda fixa vira protagonista, fica bem mais atraente. E a poupança? Muita gente ainda deixa o dinheiro lá. Como fica? A poupança tem essa popularidade, né? Mas com a Selic acima de 8,5%, a regra dela é render 0,5% ao mês mais a TR, a taxa referencial. Pelas contas que o G1 fez, isso dá hoje uns 8,17% ao ano. Continua perdendo para a inflação projetada e também para outras aplicações de renda fixa. Mas tem a vantagem da liquidez imediata e da isenção de imposto de renda, né? Para algumas pessoas isso pesa. Mas olhando outras opções, os CDBs, especialmente os pós-fixados que seguem o CDI anda coladinho na Selic. Sim. Ficam bem interessantes. Um CDB que pague 100% do CDI, por exemplo, vai render algo perto de 12,70% ao ano. Isso antes de descontar o imposto de renda, claro. LCI e LCA também ganham destaque. Elas são isentas de R para pessoa física. A gente viu ofertas no mercado, segundo a XP, com taxas de tipo 12,90% ao ano. Bem atrativo mesmo. Você acompanha a Selic de perto e o Tesouro IPCA Plus, que te protege da inflação e ainda paga um juro real. Tinha título sendo negociado acima de IPCA mais 6%. Ótimo. Então, a renda fixa está com tudo. Mas, voltando ao Copom, eles deram algum sinal de que esse ciclo de alta pode ter acabado agora ou vem mais por aí?
Deram um sinal sim. A ata fala textualmente em uma interrupção no ciclo de elevação de juros. Ah, então parou? Calma lá. É uma interrupção para avaliar, para ver o efeito de tudo que já foi feito, porque o aperto monetário demora a fazer efeito completo na economia, né? Mas eles deixaram muito, muito claro que a política vai continuar em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Ou seja, juros altos por um bom tempo ainda. Exato, e com a porta aberta. Eles disseram que não vão hesitar em voltar a subir os juros se a inflação não cair como eles esperam. A análise da XP, que o Infomoney citou, vai nessa linha também. Parece uma pausa, mas ninguém espera corte de juros tão cedo. É cenário de juro alto por mais tempo. Entendido. Então, para a gente amarrar, Copom levou a Selic a 15%. Motivo? Economia ainda forte, inflação teimosa e as expectativas lá na frente que não ajudam. Agora, sinalizam uma pausa para respirar e analisar o cenário, mas prometem manter a política apertada por um bom tempo. Na prática, isso significa crédito mais caro e um cenário bem favorável para renda fixa. CDB, LCI, LCA, tesouro bem mais que a poupança. Perfeito, é isso. E fica uma reflexão final, né? Que está muito presente na ata e nas análises, essa conexão fortíssima entre a política de juros e a política fiscal. O próprio Copom fala, o sucesso no controle da inflação depende também de ter disciplina nas contas públicas, de avançar em reformas. Como essa dança entre o fiscal e o monetário vai acontecer daqui para frente, ainda mais com o cenário global incerto e o calendário político aqui dentro. É algo crucial para a gente ficar de olho nos próximos meses.